Temos aqui uma molécula que contém átomos de carbono em cinza escuro, átomos de hidrogênio em cinza claro e em vermelho representamos os átomos de oxigênio. Vemos que esta molécula orgânica não é um hidrocarboneto, porque há a presença de mais um elemento além de carbono e hidrogênio, e esse elemento é o oxigênio. Em que função estamos, afinal? Devemos perceber que, uma vez que o oxigênio aparece ligado a este carbono da ponta, com uma ligação dupla, e ao lado desta ligação temos a ligação com oxigênio e hidrogênio, com o OH, o grupo hidroxila. Temos aqui a junção do grupo hidroxila com o grupo carbonila. Carbonila é C+O, hidroxila é o OH. E esse grupo todo aqui que percebemos, que compreende todos esses átomos, é o grupo carboxila. Este grupo é o carboxila. Temos aqui um ácido carboxílico. E o que ele vai fazer nesta reação, você vai acompanhar nesta aula. Repare que os 6 carbonos estão ligados por ligação simples entre si. Dessa molécula, nenhum ponto de ataque, que seria a ligação dupla, que serve como um ponto de ataque para reagentes que buscam elétrons. Então, os ácidos, quando analisamos as suas ligações, quando analisamos a sua molécula, nós percebemos que a fragilidade deles está na ligação OH, oxigênio. Bem mais eletronegativo, puxa os elétrons da ligação com o hidrogênio para ele, deixando esse hidrogênio solto. Geralmente, é esse hidrogênio que sai da molécula. E quando ele sai, temos a seguinte situação. Este oxigênio fica com uma ligação a ser feita. Porém, você deve perceber que antes de sair, o hidrogênio tinha uma ligação com esse oxigênio. E ao sair, ele perde o elétron que era dele. Então, o oxigênio fica com uma carga negativa. Isso é uma das coisas que pode acontecer com o grupo carboxila e, portanto, com os ácidos carboxílicos em reação. Mas pode ocorrer também de ele perder todo o grupo OH. Na reação que veremos aqui, uma reação de salificação, o ácido formará um cátion e um ânion, como na salificação que você já conhece, ácido com base da química inorgânica. Só que os ácidos orgânicos sempre formam ânions, com muitos carbonos. São os ânions orgânicos. Como você vai saber o nome desse ânion? Isso daqui não é difícil. De que ácido ele veio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do ácido hexanoico. O ânion proveniente do ácido hexanoico, que é quando o ácido hexanoico perde um hidrogênio, é o hexanato. É só trocar oico por ato. Então fica hexanato. Este ânion aqui, ele tem uma carga negativa no oxigênio, então ele pode fazer ligação com cátions. E se ele fizer a ligação com um cátion metálico, teremos um sal orgânico. Assim como na química inorgânica, um ânion com um cátion dá um sal inorgânico. A diferença é que o ânion aqui tem carbonos e, portanto, é um sal orgânico. A ligação entre o átomo de oxigênio e, que está negativo, o átomo de oxigênio do ânion, e o cátion que aparecerá aqui será uma ligação iônica. Então jamais deve ser representado por um traço, porque traço é para ligação covalente. Então, quando a gente coloca o ácido hexanoico
diante de uma base inorgânica, a gente tem a seguinte situação. Olha a base inorgânica aqui escolhida, NaOH. Essa representação respeita o raio atômico de cada elemento. Aqui é o sódio diante do oxigênio e do hidrogênio. O que nós percebemos, eu não coloquei o traço entre o Na e o O, porque aqui não é ligação covalente, aqui é ligação iônica. Mas entenda, aqui é uma carga positiva e o oxigênio carrega uma carga negativa. Porque esse oxigênio, imagine uma molécula de água, onde uma das ligações com o hidrogênio foi rompido, o oxigênio pegou. Neste caso aqui, é o ânion hidróxido, não é a hidroxila. Aqui o oxigênio tem uma carga negativa. Está ligado com um cátion metálico. Lá na molécula vai haver o rompimento da ligação OH lá na carboxila. Formamos um ânion carboxilato, que é o hexanato. Esse oxigênio fica negativo e ele vai atrair então o cátion da base inorgânica. Veja, isso está ocorrendo em meio aquoso. Nas substâncias iônicas solúveis, os íons se separam quando em meio aquoso. Então, o cátion livre vai buscar a carga negativa que está lá neste oxigênio do ânion. Forma-se aqui uma ligação iônica. O que é a ligação iônica? É a atração entre uma carga efetiva negativa e uma carga efetiva positiva. Certo? É uma atração eletrostática. É uma força eletrostática. Então não dá para representar por traço jamais. Traço representa compartilhamento de elétrons. Esse cara vai se encontrar com aquele hidrogênio que se soltou da molécula do ácido e formar H2O. Eu não tentei aqui explicar para você o mecanismo dessa reação, apenas alguns detalhes. Tá? Lembre-se, nas reações orgânicas, suspeite que o hidrogênio do OH vai se soltar e será por aqui a reação. Mas, algumas reações orgânicas, a carboxila perde o OH inteiro, e não apenas o H. Então você tem que conhecer. Esta é a reação de salificação. Não confunda isso com saponificação. A diferença é simples. Se o ácido orgânico utilizado for um ácido de cadeia bem comprida, que são os ácidos chamados de ácidos graxos, por quê? Porque ácidos de cadeias compridas formam gorduras. Se for um ácido de cadeia bem comprida, onde ocorrer essa reação, ela será chamada de reação de saponificação. Mas eu estou falando de uma cadeia de 20, 30 átomos de carbono pelo menos. Tá? Abaixo disso, chamamos essa reação de salificação. Forma-se um sal orgânico e o nome dele será hexanato de potássio. Por que hexanato? Vem do ácido hexanoico. Troca óico por átomo, obteve o nome do ânion orgânico. Hexanato de sódio é o nome do sal formado. Fica de olho nessa reação, que ela é de grande incidência nos vestibulares. E não confunda saponificação com salificação. Bons estudos!